Olá, Davi, seja bem-vindo. Nós iremos falar hoje sobre estrutura de pastas e ver como que a gente pode fazer para criar uma estrutura de pasta concisa para o nosso aplicativo. A gente vai analisar aqui uma ideia de aplicativos para uma listagem de alimentos, por exemplo, que nós estamos fazendo lá na Masterclass intermediária, e aqui a gente vai pensar um pouco na estrutura de pastas. Obviamente que para a gente poder pensar um pouco nisso, nós temos que entender um pouco de arquitetura, design patterns, mas para aqueles que ainda não conhecem, observar as dicas que a gente vai passar hoje aqui já vai ser o suficiente também. Então a gente vai começar. A primeira parte que eu sempre coloco, é uma pasta chamada SRC, né, que é Source. Algumas pessoas utilizam também App, e também tá tudo bem, na verdade os dois representam bem o que a gente vai colocar. Normalmente, todos os códigos Dart, ele vem aqui para dentro da pasta lib, mas nós temos que criar uma pasta em que represente a nossa regra de negócio, as nossas coisas pessoais, o widget e tudo mais. Tudo fora dessa pasta source, a gente vai considerar como arquivos de configuração, como por exemplo, a parte de 18N, que é a parte de internacionalização. Então eu colocaria uma pasta aqui dentro e faria o que tiver que fazer. Dentre outras coisitas a mais aqui, como por exemplo, sistema de gestão de dependência, a configuração inicial talvez estaria aqui fora. É mais fácil para a gente analisar agora a nossa pasta source, que fica mais tranquilo da gente entender o que vai acontecer lá dentro. Dentro da main, né, da pasta main, eu gosto apenas de deixar a função main. De todos os widgets que vão fazer parte do aplicativo, inclusive o widget inicial, vamos colocar dentro da SRC. Aqui, por exemplo, eu vou criar um cara chamado App Widget, e esse App Widget conterá as coisas de Material App, né, que aí fica simples da gente trabalhar, tá bom? Nesse cara a gente vai ter o nosso Material App. Dentro desse Material App teremos aquelas configurações de tema e por aí vai, né? Mas na nossa divisão iremos colocar dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo já importar. Eu tô oscilando entre o Android Studio e o VS Code e eu tô meio confundindo os comandos de um do outro, tá ligado? É muito louco, mas tá sendo bem legal a experiência. Então aqui nós temos já a divisão de widget e cada pasta vai pedir, né, cada camada na realidade vai pedir algumas pastas específicas aqui, né? Então nós temos já o nosso App Widget e vamos supor que nós iremos ter os widgets também de páginas. O que eu considero páginas? São widgets que ele ocupam a tela inteira. Para mim isso são páginas. Então eu gosto de criar pastas para juntar todas essas partes, assim, de toda essa parte dessa camada. Então colocaria sempre no plural ali, por exemplo, de pages, e aqui dentro nós teríamos as páginas específicas, como por exemplo, teria aqui uma home page, .dart, teria por exemplo um product page, um user page, e assim por diante. Esse cara aqui eu ainda não coloquei o .dart, beleza. Dessa feita, deixa eu só apagar aqui pra gente ver como é que tá ficando aqui. Nós temos uma pasta respondendo a uma determinada camada específica do código, né? Então, vamos supor que nós precisamos também adicionar controllers, né? Tem pessoas que trabalham com controllers, pessoas que trabalham com store. É interessante tomar a decisão de nomenclatura antes, para que tudo seja apenas uma dessas coisas ali. Então, nesse momento, se a gente decidiu trabalhar com controllers, então seria interessante também adicionar uma pasta apenas com o nome controller. E aqui a gente poderia fazer uns controllers específicos, por exemplo, para homepage, para gerenciar estado, ou blocks, né? O que você achar melhor para diferenciar a regra de negócio da parte da tela. Então agora que a gente vai construindo essas partes ali, eu acho que o mais comum é páginas, controllers. Tem também uma outra pasta bem comum que é bastante utilizada, que é os models, né? E aqui, por exemplo, a pessoa coloca um user model, por exemplo, e por aí vai. Dessa feita, a gente tem aqui uma espécie de MVC já, né, que foi pedido. Páginas, que seriam nossas views, os models, que seria os modelos, a representação da regra de negócio, e os controllers, né, que faria intermediação entre a regra de negócio e as páginas, e o gerenciamento do estado em si. Mas eu também costumo trabalhar com uma pasta onde vai juntar todos os widgets que vão ser comuns para essas páginas, por exemplo. Então aqui
eu criaria aqui uma pasta chamada widgets mesmo. E aqui dentro eu vou colocar todos os widgets que vão ser comuns dentro do pasta. Como por exemplo, eu vou ter um custom list. Por exemplo, Dash aqui, vou botar um My App Bar, um App Bar diferenciado ali, né? Então aqui eu teria os widgets padrões ali em todas as aplicações, em todas as páginas ali. E como é que a gente faria para código, né? E código, eu gosto bastante, as coisas comuns, eu gosto bastante de dar nome a elas. Normalmente, eu vejo a galera utilizar uma pasta chamada utils ou helpers. Eu não acho errado, né? Mas eu prefiro dar nome às coisas assim. Quando que vai uma opinião minha. Se você coloca alguma coisa dentro da pasta utils ou de uma pasta helps, provavelmente você não sabe em que camada ela deveria estar. E talvez um exercício deva ser feito. Vamos supor que eu queira fazer um consumo de API. Então, normalmente existem 2 padrões que são utilizados para isso: o service ou o repository. Dependendo do que você decidir utilizar para isso, eu acho bem melhor a gente chegar e criar uma pasta chamada, por exemplo, repositories e colocar todos os repositories aqui. E aí eu posso definir o seguinte: eu vou usar esse padrão repository para consumir todas as APIs. Agora, tudo que eu for fazer relacionado a local, né, um código separado, né, por exemplo, um consumo com uma base local, uma regra de negócio de criptografia, ou qualquer coisa mais local, não um consumo externo, talvez aí eu faria com service. Então, dessa feita eu posso criar aqui uma pasta chamada service e colocar todos os serviços que eu quero aqui dentro. E aí eu elimino a ideia de utils, a ideia de helpers, né, na realidade. E eu sinceramente acho que é melhor assim, porque fica mais visível. Mas, assim, se tiver bem documentado, usar uma pasta utils ou helpers não tem problema. Aí pensa-se muito, né? Mas eu tenho ali uma parte de validação, né? E eu gosto de colocar numa pasta utils, por exemplo, utils validators e tudo mais. Eu acho que para coisas específicas dessa maneira, assim, eu prefiro criar um segmento para eles, por exemplo, com validators. Eu acho que não há problema nenhum em eu chegar e colocar uma pasta validators. Eu tô dando nome às coisas assim. Falei, nossa, mas ficou meio dividido assim as coisas, né? Quer dizer, meio dividido não. Como é que eu posso dizer? Parece que tá crescendo cada vez mais o número de pastas ali e pode ficar complexo. Então, se você quiser diminuir um pouco mais essas ideias ou colocar para mais subpastas, para ficar mais fácil de você ver, eu recomendo a gente utilizar alguma nuance do Clean Architecture, como por exemplo, a ideia de domínio, a ideia de presenters e tudo mais. Como por exemplo, se eu colocasse aqui a parte de apresentação, o UI, né, eu poderia colocar tudo aqui dentro, tudo relacionado a páginas, a widgets, então aqui a gente já diminuiria alguma coisa relacionada a essa parte de UI, né? Então, se eu botar aqui essa parte de widgets pages, já vou ter menos páginas também. E o controller também faz parte da UI, em alguns casos ali. Então, a gente tem uma subpasta para toda essa parte de UI ali. Quando a gente vai falar de acesso externo ou coisas locais, regras externas para ajudar o controller a funcionar, por exemplo. Então, é muito comum você usar uma parte chamada data. E dentro dessa parte chamada data, se coloca-se, por exemplo, os repositories, os servicers, os validators e por aí vai. Então agora a gente já tem uma diminuição bem bacana. Esses models aqui também a galera, quando vai falar de regra de negócio, vai botar entidade, vai botar regras específicas que não dependem de packages, não depende nem do próprio Flutter, só do próprio Dart. Então a galera tem também uma noção de colocar como domain. Lógico que existe estruturas como o Domain Driven Design, o próprio Clean Architecture, que coloca algumas regras, mas aqui a gente tá construindo a nossa própria regra. E tudo bem fazer isso, a gente não precisa seguir
o que um livro nos fala e tudo mais, a gente pode pegar a ideia deles e adaptar a nossa, né? Então a gente faz assim, né? Para não ficar igual domínio e a pessoa confunde com architecture, ultimamente eu tenho mais focado em usar Interacto, mas domínio tanto faz também, né? Porque domínio, ele tá querendo dizer o seguinte: tudo que você tem controle tem domínio ali. Ou seja, nada de acesso externo, nada de packages externo. É a regra de negócio sendo executada da maneira mais, como é que eu posso dizer, baixo nível possível, talvez, em que você não use nada externo, tudo interno. Essa ideia de domínio, ela vem disso, beleza? Então, olha, assim a gente acaba tendo 3 subpastas. Fica uma pasta específica para coisas de tela, controller, page view, talvez a parte do MVC aqui. Fica uma pasta chamada data para as coisas externas, como por exemplo o repository, service validator. E tem aqui uma pasta chamada domain para as regras de negócio aqui. A primeira coisa que a gente for fazer é essa parte de regra de negócio. Então, criar o domínio, depois a gente decide se a gente vai para UI ou data, né? Beleza? Então, eu costumo trabalhar um pouco dessa forma. E aí, fala aqui nos comentários como que você costuma trabalhar utilizando aí a sua estrutura de pastas. Se você gostou dessa maneira, se você vai aplicar, se você vai melhorar, e me conta como que você melhoraria essa estrutura ali pro seu projeto, por exemplo. Isso é muito interessante você falar isso aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueça, vamos ser referência juntos, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!